Antes de começar esse vídeo, eu te pergunto, qual é a expectativa que você está com o Vasco da Gama para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro? É, deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa para o Vasco da Gama para esse retorno do Campeonato Brasileiro. E finalmente vamos retornar ao Campeonato Brasileiro depois dessa parada para a Copa do Mundo. E a pergunta que eu te faço é: qual Vasco que iremos ver nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro? Pois até agora não tivemos nenhum reforço de peso apresentado, apenas o reforço de Paulinho, ex-lateral esquerdo do América Mineiro, de 22 anos, e mais nenhum, apesar de termos a volta aí, né, progressiva, devagar, do Jair, né, também está voltando, mas não temos jogador nenhum apresentado. Eu pergunto, qual será o Vasco da Gama que veremos nesse retorno do Campeonato Brasileiro, né? Vimos que nos treinamentos do novo técnico Pedro Emanuel, ele está tentando ajeitar a defesa, e eu te pergunto se dará certo, pois a defesa do Vasco da Gama tomou gol em todos os jogos esse ano, com exceção de um jogo onde venceu o Olímpia por 2-0, e mais nenhum jogo ela conseguiu passar sem tomar gols. E eu te pergunto, qual é a expectativa que teremos para o Vasco da Gama nesse retorno? Salve, salve, família vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Megamente Vascaíno, né? Agradeço a você que é novo aqui no nosso canal, te dando as boas-vindas, né? Se você for novo aqui no nosso canal, te peço também que se inscreva aqui no nosso canal, que ative o sininho da notificação, né? E deixa aquele like maneiro. Também vá naquele botão onde está escrito hype e hypa esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar cada vez mais vascaíno, que nós possamos discutir todos os dias sobre Vasco, falar sobre a atual fase do Vasco, e temos muitos assuntos para né, conversar nesse vídeo. Temos as declarações do presidente BAP, né, que falou aquele monte de asneira ali sobre o Vasco, uma entrevista plantada, que parece que ele quer prejudicar o Vasco de qualquer maneira, né, e isso é a pauta do Vasco da Gama nos últimos dias, nos últimos tempos, né? A venda da SAF um pouco atrasada por conta daquela intervenção que houve, tirando o Pedrinho do cargo da Vasco SAF. Então, até agora não vimos mudanças nenhuma, muitas falácias, muitos jogadores, muitas ilusão, muitas, né, jogadores que queríamos que viesse para o Vasco. O Vasco estava em negociações, né? Já foi dito que Marcos Lamaica deu o aval para que Admar Lopes pudesse trazer Nelson de Ossa para o Vasco, né? Nelson de Ossa, que é um excelente jogador meio campo, né? Marcos Lamaica, que também deu cheque em branco para que continue as negociações com o Nelson de Ossa, que já estão bastante avançadas, né? Ótimo meio-campo que vai vir para somar. Só falta somente a assinatura do atleta para fechar com o Vasco. Eu acredito que até o final dessa semana, mais precisamente nessa sexta-feira, né, o meio-campo também já terá assinado com o Vasco, mas que não será possível, né, se apresentar para o jogo de amanhã contra o Vitória no Barradão às 19h30, né? Esse Nelson de Ossa também. E o Vasco também, né? Que está numa negociação bastante avançada, né? Com Jair Cunha, ex-zagueiro do Botafogo, hoje no Nottingham Forest, que também é o mesmo time de Cuiabano, né? Esse Jair Cunha, o Nottingham Forest, no momento, não tem a intenção de emprestar o zagueiro, né? A intenção é somente vender o zagueiro, mas mesmo assim, Edmar Lopes vai com tudo tentar essa negociação que já está praticamente ali nos seus princípios, né? Iniciada essa negociação já tem um tempo, né? E o Vasco vai tentar a negociação desse atleta que já é para somar. E acredito que não irá passar dessas negociações. O Vasco deve tentar buscar só mais um atacante, conseguindo fechar essas duas negociações aí, as quais eu citei, né? E vamos falar um pouco do jogo. O jogo praticamente, né, vai começar com a mesma equipe que terminou o primeiro turno do campeonato, no caso, Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan e Saldívia, que vamos ter que continuar com o Saldívia, e na esquerda, Cuiabano. No meio-campo, né? Thiago Mendes, Rojas e Cauã Barros. Na frente,
Andrés Gomes no meio ali no ataque, eu não sei quem ele vai colocar, se vai colocar David, se vai colocar Spinelli ou se vai colocar o Brenner. E no lado direito, com certeza, ele irá colocar o Nuno Moreira. Então a escalação vai ficar desse jeito mesmo: Léo Jardim, PH, Robert Renan Saldívia Cuiabano, Thiago Mendes, Rojas e Cauã Barros, Andrés Gomes, David e Nuno Moreira, né, na direita. Então, o Vasco não teve mudança nenhuma. Vamos ver se os treinamentos do novo técnico vai surtir efeito. Técnico esse que tem um perfil de jogo bem defensivo. Tomara que ele consiga ajeitar ali a nossa zaga ali, né? Nos treinamentos aí, nas fotos que nós temos visto, né, sobre no treinamento, tem ele fazendo várias jogadas de defesa, né, tentando ajeitar o setor defensivo, e vamos ver se realmente vai surtir efeito e se o Vasco vai conseguir pelo menos vencer o Vitória no Barradão amanhã às 19h30 pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco que precisa vencer de qualquer forma, é eminente que o Vasco tem que vencer amanhã para já sair da zona do rebaixamento e poder começar os trabalhos lá no segundo turno, né, mais relaxado, sem muita pressão. Lembrando, gente, que o Vasco sempre tem essa pressão devido a títulos, a torcida está bastante carente, bastante ansiosa para digitar é campeão, e por isso a pressão no Vasco é muito grande, por isso não tem surtido efeito. Muitos jogadores e muitos técnicos têm sido, né, devorados pela essa pressão que o Vasco vive nos últimos anos, né? E Pedrinho anda fazendo as movimentações necessárias para que possa fechar, né, essa venda de SAF do Vasco e encerrar esse ciclo de 777 que só veio para prejudicar o Vasco. Pedrinho que já expulsou um monte aí, no caso do Carregal, o Salomão e também o Campelo, que já foram embora. Então o Vasco vem melhorando bastante, né? O Vasco pretende sair dessa lama e a única forma que eu vejo de contratações acontecerem é esse Marco Lamarca fechar logo esse negócio. Lembrando que, como eu falei no vídeo passado, o Vasco teve, né, aquela grana entrando ali da venda de Andrés Santos e Peck, né, para o Cruzeiro e para o Manchester United. O Vasco consegue dar uma respirada financeiramente que possivelmente, provavelmente, vai conseguir pagar o salário desse mês dos jogadores. Então eu pergunto a você, se você é vascaíno mesmo, da onde que você fala, de que estado, para onde você torce pelo Vasco, e se você acredita e quais são as perspectivas que você tem para esse retorno do Vasco, que não apresentou jogador nenhum, que a lateral esquerda não precisava nem contratar ninguém, a não ser que ele vai vender alguém que até agora não vendeu. Muitos apontaram o Tietê, como já tinha praticamente saído do Vasco, que já tinha ido até lá, pego os seus pertences lá no CT. Hugo Moura eles botaram em outro time no Japão e nada disso aconteceu. Então, aqui, com tudo que eu falei, é suposição, né, e tentativa de contratar. Não tem nada certo, apesar de já ter notícias, né, de ambas as fontes aí de jornalismo, de Nelson De Ossa e Jair Cunha, zagueiro ex-Botafogo atualmente no Nottingham Forest. O resto é tudo falácia, é tudo suposição, é tudo análise e coisas que nós queríamos que acontecesse no Vasco, que nem por isso vai acontecer. Então, se você é novo aqui no vídeo, ainda não me conhece, eu sou o Megamente Vascaíno. Agradeço a você se você chegou até essa parte do vídeo. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, aperta no botãozinho do hype para fazer esse vídeo chegar cada vez a mais vascaíno, né? E mais a mais, gente, amanhã teremos um excelente jogo. Tomara que o Vasco consiga sair do Barradão com a vitória. Um jogo muito difícil. O Vitória vem fazendo uma excelente campanha, um excelente trabalho de Jair Ventura, até que o Vasco tentou contratar como técnico, mas não conseguiu. Mas agora vamos dar nosso crédito todo a Pedro Emanuel. Eu estou apostando muito, muito ansioso e muito, né, muito assim, ansioso, e para dar uma oportunidade dele fazer um ótimo trabalho. Se você também tá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder o próximo vídeo, mete o dedo no botão do hype, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.